Muito boa tarde. Hoje um momento fenomenal, raro, onde eu cheguei primeiro para dar boa tarde para você. Então, boa tarde, que bom estar com vocês. Agora pode falar isso. Fala, minha gente. Olha, deixa eu dizer que tava uma competiçãozinha ali atrás, viu? Quem vai primeiro, quem vai primeiro. Eu falei, deixa eles brigarem para ver quem vai primeiro. Estava escovando o dente ainda. Muito boa tarde, meus amores. Chegamos para ficarmos juntos até as 4 da tarde. Que bom ter a sua companhia. Verdade, minha gente. Mais um Entre Família, mais um assunto bom demais para a gente conversar, ter a sua interação, participação com a gente. Fica aí, viu? Fica aí porque a sua tarde está só começando. Bem, não, mas são 2h30. Pois é, mas é a partir das 2h30 que começa a sua tarde mais feliz na TV brasileira. Nem dá boa tarde antes das 2h30, né? Não, aí deve estar naquele clima ali e tal. E quando der 4 horas já é boa noite. Isso, é por aí. Amores, nós vamos falar hoje sobre solidão, solitude. Será que estamos falando para pessoas que estão ali sozinhas? Nós chegamos para fazer companhia, ajuda. O que você entende como solidão? O que se passa com você? Também tem aquele tipo de solidão de pessoas que vivem cercadas de pessoas, mas se sentem sozinhas. Ou seja, tem o estado solidão, tem o sentir-se solidão. E até mesmo entender solidão e solitude. Tem diferença? Qual é essa principal diferença entre solidão e solitude? A solitude é quando você... Já quer explicar? Ah, não vou explicar então. Já ia não vou explicar. Pode sim. Eu ia falar especialista. Eu vou deixar a especialista falar. Eu estava conversando com ela, aí eu já vim conversando com ela para pegar as ideias e tal ali. Não, aí ele pega as ideias dela, antecipa as ideias dela. Porque ela tem muito mais depois pergunta de novo. Mas ela tem muito mais para Muito mais, já tá lá, olha. E a nossa se sentiu sozinha, Petra. A nossa especialista de hoje é a Petra. Ela que é psicóloga, já esteve com a gente, é de casa, né? Esteve muitas vezes com a gente por aqui e vai nos ajudar sobre esse assunto, né? Não, e tem esse nome lindo, né? Petra Rosa. Petra Rosa. Petra Rosa, acho lindo. Pedra Rosa. Então, vamos então chamar o hashtag. Eu acho muito bonito o nome que... Não somente o nome em si, mas o sobrenome acompanha, né? É sobrenome, né, Petra? Rosa? Muito bonito. Amores, então tem mais notícias no programa de hoje. Hashtag chegando com Lucas Nascimento. Fala, meus amigos, muito boa tarde para vocês. Boa tarde você também de cá, sempre juntinho com a gente. Vou adiantar então que a gente vai falar hoje aqui no hashtag, eu vou falar sobre uma pesquisa que saiu que falou o seguinte, ó, o número de médicos quase dobrou no Brasil desde 2010. Ele apontou alguns dados com relação também a cada estado, como que funciona, daqui a pouquinho eu vou compartilhar com você. E falando até sobre estudo, pessoas mais interessadas em ser médico, poder ajudar, vou falar sobre uma jovem de 16 anos, ela foi selecionada dentre um projeto que ela fez, que ela realizou aqui no Brasil e vai para os Estados Unidos participar de alguns experimentos relacionados a espaço. Vai participar e vai ajudar também a construir um foguete. Essa moça é de onde? Do Ceará. Olha o Ceará despontando aí, minha gente. Ela tá lá, Ceará? É porque temos que não estão lá, né? É, mas assim, é que se espalha. Por exemplo, ela vai pra onde? Pra NASA? Vai. Ela vai pra NASA. Então, dominando. Domina o mundo. Ai, desculpa, gente. É o seguinte, com essa notícia já meio dada, nós vamos fazer aquela pausa rápida e já estamos de volta com você. Até já. Seu programa mais feliz de todas as tardes está de volta, rapidinho, né? Para você nem sentir saudade da gente. Estamos por aqui, viu? Pois é, para abordar um tema onde fala justamente sobre... A gente volta rápido para ninguém se sentir sozinho, solitário, né? É por isso que a gente está aqui sempre com você. E os dias passam rápido também. Ah, mas e final de semana? Vai no YouTube, assiste a gente por lá também, pronto. Não sente nem saudade, viu? E final de semana, às vezes a Darleide está em um lugar do Brasil, aqui ali, descobre, vai lá para estar junto com ela, pastora Aleixo também, viu? Eu tô em casa. É só... Se quiser chamar, eu vou também, eu tô em casa. É só acompanhar a gente pelas redes sociais. Mas eu também fico em casa. Fica em casa. No púlpito eu fico em casa. Às vezes fico em casa. Mas eu não faço muitas lives. Eu faço. Eu também não sou hackeado. Bom, vamos à pergunta. Já assistiu? A pergunta do dia. Já assistiu as minhas lives? Lives do nada. Eu entro do nada. Lives do travesseiro. Do nada mesmo. Da louça faz tempo, né? Da louça. Da louça eu tô para você ver que eu estou sem tempo de lavar a louça. Mas e aí, pergunta do dia. Quem tá lá do outro lado responde pra gente? Qual é a pergunta do dia? A perguntinha do dia para você responder é a seguinte, ó. Vamos lá. Você já se sentiu sozinho ou sozinha, mesmo estando rodeado ali de pessoas? Porque às vezes acontece isso, né? Às vezes temos pessoal do trabalho ou família e tal, mas
aquele sentimento, né, de que estou me sentindo sozinho. Né? Um sentimento de incompreensão, será? Um sentimento é. de não ser visto, não ser percebido? Talvez, né? Sim, Não ser sim. amado. Né? Não ser compreendido talvez seja uma sensação, um sentimento de muita gente. Muita. Exatamente. Não ser acolhido. E não compreender também a maneira como as pessoas estão se relacionando, se comunicando com você. Às vezes a comunicação é de aceitação, mas não está sendo compreendida. Mas eu prefiro que a Petra fale. Não, quando você fala também é muito bom ouvir. E Responde você de pra casa gente. também. Isso, responde 983-1502-49. E agora? Agora a gente vai fazer uma viagem pelo Ceará, com todo respeito e tal, dedicação àqueles que infelizmente não podem estar lá por alguma razão, né? Mas Eu não entendi o com todo respeito. a você, né? Eles estão arrebentando. Inclusive aqui, né? Foi dado um prêmio Novo Tempo de apresentadora revelação. Pra nós. Apresentadora revelação. Revelação 2024. Aí, ó, você tá concorrendo. Mas isso tudo é depois da vinheta do hashtag. E nós ainda vamos mostrar esse prêmio Revelação, a ganhadora, uma matéria contando a história todinha aqui no hashtag futuramente. Boa. Não perca em dezembro, prêmio Apresentadora Revelação 2024. Vai ter foto, homenagem e tudo. Você pode mandar sua mensagem, vai ser muito legal. Obrigada, gente. Com o voto de vocês, tá? Pelo menos o voto dos dois colegas de apresentação. Ou vocês estão concorrendo na mesma categoria? Se tiver concorrendo, vai pra mim, né? A gente não foi indicado. Foi indicado. É um em cada programa só. Isso vai virar notícia. Vai, eu tô só aguardando, os recortes aqui. Pessoal, é o seguinte, olha só, a primeira notícia de hoje que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é o número de médicos quase dobrou no Brasil desde 2010. O aumento foi de 89%, eram mais de 304 mil e passou para mais de 575 mil. Isso é o que mostra um levantamento baseado em dados demográficos do médico em 2024 e também do Conselho Federal de Medicina. Em 13 estados, o número de profissionais mais que dobrou. No Piauí, por exemplo, cresceu 158%. Mas esse levantamento deixou claro a taxa de desigualdade de médicos por 1.000 habitantes. No Distrito Federal, são 6 médicos para cada 1.000 habitantes. Mas se a gente olhar para o Maranhão, por exemplo, essa comparação ela piora. Por lá é 1 médico para cada 1.000 habitantes. Em comparação com 2010, além do Piauí, os estados que mais ganharam médicos são Rondônia, Paraíba, Mato Grosso, Tocantins, Ceará e Goiás. E uma outra informação da pesquisa é que nenhum estado registrou redução na quantidade de profissionais nos últimos 14 anos. Então, essa pesquisa foi levantada, foi feita, a gente traz agora para poder compartilhar com você. Eu estava até pensando e relembrando alguns casos que a gente discutiu, noticiou aqui no hashtag sobre esse ano, um pouco sobre essa questão da medicina. Eu já escutei até de alguns amigos sobre, eu vou fazer a medicina porque vai me gerar um retorno muito significativo. E nessa eu fiquei, mas e de fato, a profissão, que é você cuidar da outra pessoa, você vai estar com vidas, né? E a gente já noticiou, já viu algumas notícias relacionadas como o caso da saúde um pouco complicada por conta disso. Inclusive, até mesmo no hashtag a gente chegou a falar sobre isso. E aí a gente vê esse aumento, mas até que ponto realmente esses novos médicos estão realmente focados nisso aí, por cuidar de pessoas. Estava só lembrando sobre isso. Em todas as áreas profissionais, acho que existem, né? Pessoas que ingressam principalmente focando o dinheiro e não o amor à profissão em si. Mas quando se trata de vidas, né? Olhar não só para o dinheiro, isso tem uma relevância muito maior, né? Quando se fala em vidas, o amor por aquilo que você faz, o estudo, o empenho mesmo, né? E existem muitos e muitos profissionais que a gente vê claramente que estão ali porque amam fazer aquilo, porque é a vida deles, né? Sentem como se fosse a vida deles. Eu creio que a pesquisa traz alguns dados fora o que eles foram mostrados. Porque se a gente for pensar em outras
profissões que exigem curso superior, é possível que a gente vai ver aumento em muitos, porque a ideia de inserção no mercado de uns anos para cá ficou diferente. Antes era possível você ser um profissional bem pago sem um curso superior. Isso não é mais possível hoje. Então, antes você tinha metalúrgicos que ganhavam bem, ferroviários que ganhavam bem. Hoje não, isso não é mais possível. Então, por exemplo, os advogados. O Brasil é a maior concentração de advogados do mundo. E quando a gente pensa na nossa origem colonial, onde tem alguns grupos de profissionais que têm uma autoridade em si, os doutores, a gente vai perceber que quando se cruza, assim, uma necessidade de se ser alguém colocado na sociedade. E nada aqui nesse país entrega mais status do que essas duas profissões. Então, sempre vai ter uma busca. Mas pode ser um beco sem saída, porque essa vontade de ser bem pago, ela é satisfatória no primeiro salário. Então. Depois ela não é mais, depois você vai continuar com as outras necessidades. E uma coisa é alguém dizer assim, vou ser médico para ter remuneração melhor. Acontece que é um curso bastante desafiador, portanto é um filtro muito apertado e que talvez muitos desses que disseram vou por uma carreira em si, fiquem pelo meio do caminho. Porque, antes de tudo, um curso como esse, uma profissão como essa, é para vocacionados. Alguns passarão, os mais determinados, que terão como objetivo ser o médico e ganhar bem, ok. Mas não dá para a gente dizer que assim, o maior número dessas pessoas que entram no mercado de trabalho não tem uma vocação mínima. Aliás, a gente precisa reforçar até que o médico, ele é um profissional de algo assim a ser muito considerado, de que ele vai conhecer as entranhas do que o Criador fizera. Sabe, Deus nos criou e um médico vai conhecer as nossas entranhas. Portanto, se não for vocacionado, até mesmo por Deus, nós de fato veremos médicos terríveis, né? Poderíamos dizer assim, açougueiros. Mas eu penso sempre na figura do médico como alguém vocacionado, até mesmo pelo princípio da criação. E parabéns até aos médicos e obrigada aos bons médicos. Com certeza. Mas tem dados que não aparecem nessa pesquisa mesmo. Absolutamente toda realização profissional tem que ser vocação. Tem que ser. O médico lida direto com pessoas, o psicólogo direto com pessoas, o professor direto com pessoas, mas se a sua atividade profissional não está relacionada a pessoas, alguma coisa de muito errado tem nessa perspectiva. Nós estamos aqui e tem uma enorme tecnologia ao nosso redor. Tudo isso é por causa de pessoas. Quando eu saio da minha casa pensando que a minha ação vai multiplicar a vida de alguém, a minha vida se multiplica. Em qualquer circunstância. Tudo que a gente faz tem que ser para beneficiar alguém, a despeito do quanto se ganha. Porque senão isso não é vocação. Vocação é ser chamado. Exato. O porteiro, o cabeleireiro, o manicure, todo mundo. Uma outra coisa que eu fiquei pensando sobre essa pesquisa, Lucas, talvez, não sei, mas talvez, será que em algum desses estados ou noutros houve uma oferta maior de cursos que possibilitou a que mais pessoas pudessem sonhar e entrar para esse curso e profissão? Pode ser também. Eu sei que o MEC recentemente andou fazendo algumas ressalvas com relação a abrir novos cursos, mas novos cursos foram abertos nesses últimos 14 anos. Talvez isso seja também um dado que explique esse aumento todo. Pode ser. Tem um programa para abrir nesses estados. Houve um programa. Seguimos, pessoal. A próxima notícia é o seguinte. Falando sobre profissão, tem uma jovem que está pensando muito lá no seu futuro, desde agora novinha. E já vem se destacando. Pode até colocar a foto dela aqui na tela para a gente poder conhecer. É a Miriam Rodrigues, de 16 anos. Pessoal, ela faz parte de um grupo integral de eventos da Space Camp, que é no Alabama, lá nos Estados Unidos. Ela e mais 4 alunos, eles estão participando de uma experiência científica espacial. Eles terão ali a oportunidade de entrar em um simulador de voo espacial, experimentar a baixa gravidade e também num projeto de construção de um foguete. Só que tudo isso, claro, exigiu muito estudo, né? Para ela chegar até lá, ela mostrou todo o seu conhecimento, seu comportamento numa escola da rede pública lá do Ceará. E por lá, ela participou de Olimpíadas de Matemática, Ciências Humanas e também da Natureza. E a Space Camp, esse projeto, ele é um projeto que oferece programas educacionais para as crianças e jovens que se interessam em temas sobre exploração espacial, de aviação e também robótica. Mas tanto na matéria explicando, eles procuram alunos que se destacam, que realmente queiram aprender e, claro, poder colaborar ali com os estudos. Então, ela foi uma das selecionadas, ela e mais 4 amigos, e vão participar deste projeto lá nos Estados Unidos.
E aí, durante a entrevista, estava lendo, ela falando um pouco sobre esse interesse, sobre querer aprender mais desde agora, saber um pouco mais sobre isso. E aí o resultado vem. Ela participou desse projeto e foi uma das escolhidas e vai para lá poder participar desses novos projetos, da montagem de foguete, aprender ali tudo certinho. Parece que a gente vê coisas de filme assim, ela vai estar pertinho lá, participando na prática. Eu acho que eu viajei em algum foguete, mas eu não vi se você inseriu na notícia de onde ela é. Do Ceará. Ela é do Ceará, pessoal. A gente já trouxe umas notícias, vários destaques, inclusive. E essa aqui, na hora que eu tava lendo aqui, eu falei, peraí, de onde que é? Qual que é o local? Ceará. Olha que interessante. Essas notícias caem na mão do Lucas, e aí eu acho que ele pensa, vou levar, a Darley vai ficar feliz. Alguém vai se... Verdade, vários alunos da rede pública têm se destacado, né? E alunos que se dedicam, que buscam a fundo, que vão para correr atrás dos sonhos. E é legal a gente ver, né? Como o Lucas falou, às vezes a gente pensa coisa de só de imaginação, mas pode se tornar realidade para muitas pessoas que querem realmente aquilo, que amam, como a gente até estava comentando dos médicos, outros profissionais que amam aquilo que fazem, dão ali o seu coração, né? Dedicam tempo, esforço e dá certo. 16 aninhos, olha 16 isso. anos. Mas Olha não que é somente pode- o esforço dela, o desejo dela, né? Tem um projeto de educação no Ceará e em Sobral que tem se tornado cada vez mais evidente de que dá resultado. Investir em crianças, adolescentes, investir na educação e oferecer meios de que ela possa aprender e se destacar, entre outros, né? É o grande caminho. É o grande caminho. Formar, mudar uma forma de pensar, mas ela sempre, a educação é sempre um pacto de todos. É. São muitos agentes participando para você ver um resultado em alguém ali. Aliás, isso ainda não é o resultado. Isso é um passo que já dá uma notoriedade. Isso é sempre Tá funcionando, tá Eu funcionando. imagino até os outros alunos da escola Sim, sim. observando. Alguém se vê e fala, vou lá também. Aham. Uhum. Eu vou até Motiva. falar o nome da escola, que eu acho que vale. A Escola Joaquim Bastos Gonçalves. Fica lá no sertão do Ceará. Então, participando. Agora há pouco, Aleixo disse sobre curso superior e ter bons salários ou se destacar, alguma coisa que talvez já não dê como acontecer. Mas tem uma galerinha que ganha dinheiro em youtuber, como influencer, tem essa galerinha que pensa assim, fazer faculdade pra quê, né? Mas, só um instante, por gentileza, produção. É que o tempo acabou, né? Para dizer o seguinte, que há essa turma muito jovenzinha, muito novinha, que tem esse sonho de ganhar bem, ser influencer, ser famoso, ser conhecido, sem dar conta de estudos. Ver uma menina de 16 anos, junto com outros, se destacar estudando algo tão sério, nessa magnitude, é para influenciar outros jovens também. Então, sempre que tiver notícias assim, traga, porque tem gente assistindo e vai ser influenciado por estudar e não somente por ser influencer, youtuber, tiktokers, né, meus amores? Obrigada, Lucas Nascimento, já tomei o seu tempo, quase não dá para você se despedir, que a Tati não deixa. Tamo todo mundo junto aqui, pessoal. Tchau, viu? Tchau, bom programa. Corre. Abraço. E eu já vou por ali pegar a Petra Rosa, nossa convidada de hoje, pra gente falar sobre solidão. Vem pra cá, meu amor. Solidão, solitude. Agora, bem-vinda, querida. Você vai responder. A primeira pergunta que você vai responder pra gente é diferença entre solidão e solitude, que o Abinal queria explicar e eu disse. E eu preferi esperar você, E tá? segurou, viu, Petra? E segurou e falou, não, Bem-vinda, deixa a querida. especialista. Obrigada, Tá com você. obrigada. Boa tarde. Bom, boa tarde. A solitude deveria ser uma coisa que todos nós deveríamos praticar. Nós precisamos do nosso tempo sozinhas, com Deus, sem interferência, para a gente olhar para dentro, para a gente descansar, para a gente não entrar num burnout. E a solidão é aquilo que machuca. Onde a gente não consegue se sentir escutada, ouvida, vista, visto, porque homens e mulheres sentem, né? Então a gente precisa saber separar que uma coisa é saudável e a gente precisa inclusive praticar mais, porque a gente está nesse mundo do YouTube, TikTok, Instagram e tudo, e a gente está assim, né? Tem que fazer e render e a gente precisa saber parar também. E como que esse sentimento de solidão, ele afeta o nosso cérebro? Porque traz, sim, malefícios pra gente, né? Quando a gente se sente solitário demais e tal, mesmo estando no meio de pessoas, seja por N motivos, né? Mas como que isso afeta o nosso cérebro e até o desenvolvimento?
no trabalho e em outras áreas da vida? Sim, toda ação ou não ação gera um sentimento que vai gerar um hormônio que pode ser bom ou não para o nosso corpo. Então, vamos pensar assim, quando a gente está fazendo exercício, por isso que a gente fala tanto, né? Pratiquem exercício, tenham contato com a natureza, coloca o pé no chão, isso vê uma coisa bonita, isso traz uma sensação gostosa física para o corpo mesmo, né? Então, isso está fazendo conexões ali no seu cérebro, que está gerando hormônios que, trazem saúde. Agora, quando você está o tempo todo se sentindo sozinho, o que você sente? O que você pensa, né? Ninguém gosta de mim. Eu não sou amado. Eu não sou tão boa assim. O que eu fiz de errado? Será que a minha vida vale a pena? E aí esses sentimentos vão gerar outros hormônios, estresse, ansiedade. E isso vai para o corpo. Muitas vezes vai para o intestino, né, ou para o estômago, às vezes vem uma gastrite, e aí você vai investigar a vida da pessoa, a pessoa não tem ninguém. Ela só trabalha. Não tem um objetivo pessoal no sentido de, sabe, desestressar. E aí vai para o corpo, às vezes vai para a coluna. Dor de cabeça. Então, assim, gente, eu falo assim, a gente tem as pessoas querem fórmulas prontas, né? Só que a fórmula pronta não tá num livro que tá fora, tá no seu corpo, né? Você tem consultado o seu corpo, sabe? Chegou em casa e tem louça, tem filho, tem coisa para entregar. A gente tem, vida real, a gente tem muita coisa para fazer. Mas como é consultar o seu corpo? O que eu preciso hoje? Sinais, né? Seu corpo tá falando com você o tempo todo. O maior dicionário nosso, assim, no sentido físico, emocional, a gente precisa olhar como que o meu coração tá. Porque muitas vezes a gente tá fazendo coisas que o mundo tá pedindo pra gente fazer, que o trabalho tá pedindo pra fazer, que tá todo mundo fazendo, só que o nosso coração não tá em paz. O que você acha aí? Minha pergunta pode ser meio o que nasceu primeiro ovo a galinha, mas há mais comportamentos e pensamentos que levam alguém a estar numa solidão? Ou o contrário, que tem acontecido na sua experiência também profissional, as pessoas têm ficado sozinhas e por causa disso elas vão se desenvolvendo alguns comportamentos que solidificam isso? Nossa, eu acho que vamos ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso, né? Porque tem muitas questões envolvidas, né? Tem a questão familiar, né? Todos nós fomos feridos, amados e fomos feridos pela nossa família de alguma forma. Então, se eu vim de uma família onde os meus pais estavam muito traumatizados, eu muitas vezes não consigo ser um pai suficientemente bom, uma mãe suficientemente boa. E, gente, todo pai é o pai certo, toda mãe é a mãe certa. Mas a gente não pode ignorar que muitas crianças foram feridas na infância. E essas crianças cresceram, muitas vezes, tendo que ser muito forte, tendo que dar conta de álcool, droga, problema financeiro, abuso, apanharam muito. E aí, desde lá na infância, elas começaram a se sentir sozinhas. E muitas vezes os pais estavam traumatizados, não conseguiram dar o que a criança precisava. E aí cresce, às vezes, um adolescente rebelde, um adulto que não consegue falar. Porque às vezes a criança chega e fala assim: mãe, eu tô me sentindo sozinha. Mãe, eu tô com medo. Ah, que medo, que frescura. Vai fazer alguma coisa? Medo de escuro? Tem que, né? Apaga a luz e você tem que dar conta disso. Então a gente tem a questão familiar, a gente tem a questão dos traumas, e eu acho que agora, por conta da internet, a gente tem vivido isso, né? Outro dia eu estava acompanhando uma pesquisa falando sobre como que as pessoas começaram a se relacionar, os casamentos, e eu fiquei assustada.
chocada demais de ver assim que o gráfico do quantas pessoas se relacionam, se casam com pessoas através o primeiro contato foi pela internet. Eu achava que tinha bastante, mas eu não tinha ideia de que era tanto. Então assim, antes, para nós nos relacionarmos, a gente tinha que se relacionar. A gente tinha que ter um relacionamento antes. Não tinha tanto curso online. Então, eu acho que a internet veio para ajudar em muitas coisas. Mas esse mundo da internet, da rede social, também está colocando muitas pessoas no casulo. Eu penso que também tem um outro aspecto, que é as pessoas estão envelhecendo e muitas delas sem filhos. E também entra nesse contexto de pesquisa, de observação, de que há pessoas que, por questões de escolha, decisão, ter ou não ter filhos, também entra na conta. De gente que está ali sozinha, gente que os filhos cresceram, casaram, foram fazer suas vidas e ficaram os pais sozinhos, que um fica viúvo. Tem esse grupo também com o qual nós pensamos agora ou nos preocupamos agora. Como é a sua história? Conta pra gente, 983-150249. Nós já voltamos com você. Até já. E aí, solidão, solitude, o que você está sentindo nesse momento? Já foi trazida aqui a explicação, né? Solidão é aquilo que mesmo quando está rodeado de pessoas, você sente ainda aquele vazio, né? Se sente sozinho, sozinha. Às vezes parece que eu não faço falta quando tô ou não estou nesse ambiente. E a solitude é algo que às vezes a gente precisa, dar aquela pausa, né? Diante da correria do dia a dia e tal, para a gente dar uma respirada, relaxar, ter um momento nosso com Deus e tudo mais. Para ficar na sua companhia, né? Eu fico na minha companhia. Isso é. Uma frase que eu gostei uma vez sobre isso é que tem a delícia de estar só, na solitude, e tem a dor de estar só, que é a solidão. Exatamente. É verdade. Eu amo ficar só. Porque tenho companhia garantida também, né? Mas os nossos... Aliás, lá em casa, todos nós, meu marido, minha filha e eu, nós gostamos de ter o nosso momento sempre, sempre. É bom demais. A gente faz isso lá em casa também, de vez em quando, né? Às vezes até minha esposa fala, eu vou com o Samuel, tal lugar lá, daí pode ficar em casa, fica aí, aproveita o tempinho seu, sozinho, e é bom. Às vezes eu deixo ela também. Pá. Mas é fato que tem pessoas... Sol, geralmente você vai ficar sozinho? Vou. Então você lava essa louça aqui, depois você põe... Sempre vai acompanhado de uma coisinha ou outra. Mas, assim, olha, né? talvez a gente aí depois terminar, faz seu momento. Aí ela chegou, pronto. E aí? Cadê meu momento? Mas, Petra, também tem casos de pessoas que não sabem ficar sozinhas, né? Isso é uma questão importante para a gente considerar. Sim, são as pessoas que têm dificuldade de ter essa solitude, porque estão sempre querendo fazer, render, porque não conseguem se escutar. Porque quando você está sozinha, aí você vai avaliar, será que o que eu estou fazendo faz sentido? Será que eu estou vivendo a vida que eu sonhei? O que falta, né? Então, muitas vezes a pessoa não fica sozinha porque ela vai entrar em contato com esse vazio. Mas, gente, como é bom entrar em contato com o vazio! Mas e o medo, amiga? E a angústia que dá quando não se está confortável com quem você é e com a sua história? Pois é. Enfim. Medo de ficar com você mesmo. Aí, busca acompanhamento aí, viu? Mas será que nas ruas o pessoal pensa o quê sobre isso, né? Sobre ficar sozinho, se sentir sozinho. A nossa repórter Luciene Bonfim, ela foi às ruas para saber o que o povo tem dito sobre esse assunto aí. A gente confere agora nesse VT. Hoje nós vamos falar sobre um sentimento que cada vez mais tem tomado espaço na vida das pessoas, a solidão. Qual é a diferença entre solidão e solitude? É possível se sentir sozinho mesmo estando rodeado de pessoas? É o que a gente vai descobrir conversando com o pessoal aqui nas ruas. Vem comigo. Você em algum momento da sua vida já se sentiu sozinho? Hoje eu me sinto sozinho. E por que você se sente sozinho? De repente a filha casou, estou sem pai, sem mãe, né? Faleceu, né? Os irmãos viajaram, cada um foi pro seu canto, então às vezes a gente se sente sozinho. Uma sensação assim, vazio. Com quem falar, o que procurar. Muitas vezes você quer desabafar, as pessoas não te entendem, né? Mas assim, eu moro com a minha mãe e com o meu irmão, então eu tenho muito apoio deles, mas às vezes aquela palavra da mãe ou do irmão não é aquilo que às vezes você está buscando, né? Eu gosto de viver isolado, não fui de muitos amigos, toda a minha vida só 3 amigos, então
para mim não faz diferença. Eu não sei viver como esse senhor. Eu gosto de gente, mas, querido, eu já estou com 85 anos, né? Eu tenho marido, ele tem 92, né? Quem sabe uma hora eu estou sozinha. Aí eu vou pegar um pet, aí não vou me sentir sozinha, porque eu acho horrível ser sozinha. Almoçar sozinha, ai, não. E filho, eu tenho 3 filhos, mas... Quem gosta de velho é museu e asilo, né? O convívio da sociedade hoje, a vezes vai ficando idoso, ele vai ficando num canto, não lembra mais, entendeu? Tem gente que às vezes você fala, puxa vida, aquela pessoa ali precisando de um apoio, não dá. Viu? A própria família, igual eu tô falando, né? E os amigos da gente, que, amigo, ela falou, amigo é pouco. Hoje você tem muita individualidade com a situação, você acha que está bem, mas você está deixando de desejar. Falta o quê? Apoio espiritual, apoio emocional, que você passa por isso sem perceber. A família, de uma certa forma, ela perdeu um pouco da estrutura. As amizades hoje elas estão muito no meios eletrônicos e não mais no meio social, mas as pessoas interagiam muito mais. E isso faz com que as famílias, em algumas formas, as pessoas se distanciem e as pessoas se sentem sozinhas. A gente acaba ficando mais próxima aí das pessoas que estão longe, mas a gente acaba ficando longe das pessoas que estão próximas. Então, às vezes, você está em casa, mas cada um está na sua rede social, cada um está ali no celular vendo alguma coisa diferente. Antes, as pessoas se reuniam para assistir TV e hoje cada um assiste o que quer no seu celular, no seu quarto. Então, eu acho que mudou um pouquinho isso e talvez isso tenha distanciado um pouco essa questão aí de ficar mais próximo, né? Por exemplo, agora que meus filhos estão crescendo, né? Já estou com meus filhos adolescente, adulto aí, eu tenho sentido um pouquinho, às vezes, assim, essa distância. Mas no final de semana eles procuram sempre estar comigo, então a gente acaba, né, não ficando tanto. Mas em alguns momentos já me senti sim. As pessoas hoje em dia, elas estão tão vagas que não está mais se importando com a solidão ou com o sentimento do outro. E muitos falam que quer te ver bem, às vezes amigos, e quando você realmente está bem, eles vão puxar o tapete. Então, isso causa também um afastamento entre as pessoas. Falar, vou ficar perto do outro para quê? Se o outro também me faz mal. Aí é onde também há essa fuga com as telas, em geral, né? Televisão, celular. Então, isso eu acho que causa muito afastamento entre as pessoas. O amor está se acabando, né? Os fins do tempo estão chegando. Quando eu tinha meu esposo, era muito bem melhor, né? Agora a gente viúva, tudo assim, a gente se sente sozinha. Mas só que a minha família são muito boa, são muito bem. Eles me cuidam bem de mim, sabe? E eu tô com 80 anos, mas eu faço polo esportivo, eu saio de casa passear com minhas filhas, com meus filhos. É bom, eu me sinto bem. O caminho certo da gente, pra gente ficar em pé, você tem que ter uma religião, não sei, uma religião, você tem que acreditar e pedir para Deus dar muita luz para você poder firmar no seu caminho. Porque às vezes tem muita pedra, né? Mas as pedrinhas você vai dando chutinho e ela fica do lado, você entendeu? Eu, como diz, eu não tenho, fala a verdade pra você, solidão não tenho não. E você quer me encontrar, tô lá na igreja ou no médico. Olha aí. Obrigada, Lu, por mais um Fala Povo muito bem feito. Muito obrigada. Sabe que o governo britânico tem criado estratégias para lidar com a solidão da população que tem sido cada vez mais frequente. Até porque, sendo uma questão de saúde pública até, que causa demência, causam problemas sérios para serem atendidos pelo governo. Apareceu aqui no Fala Povo muitas pessoas de mais idade. Lembrando até o contexto que eu abordei anteriormente, com relação aos que ficam sozinhos porque os filhos foram, porque ficaram viúvos, etc. Mas uma pesquisa feita pela Universidade de Chicago dá conta de que há uma prevalência maior de solidão entre os jovens de 20 a 29 anos, que não apareceu aqui no Fala Povo um maior número de jovens. Mas os jovens solitários hoje são um fenômeno. E isso é alguma coisa que a gente precisa se preocupar. O que está acontecendo que os jovens estão sozinhos, né? E a gente tem criado uma forma de pensar e estruturar a vida material que é uma fábrica de solidão. A nossa forma de pensar,
nesse momento da história, ele tem tudo a ver com formar solitários. Porque nunca fomos tão individualistas. E o individualismo é um valor. Ele é um valor. A singularidade é um valor. Quando a gente volta um pouco no passado, as pessoas tinham mais esforço em serem iguais. Então, eu sou dessa ordem de que faz esse tipo de coisa, eu sou o ferreiro. Existem as pessoas que se uniam pela sua unidade familiar, então essa necessidade de ter um igual sempre era suprida. Agora, esse esforço maluco de ser singular, e numa outra singularidade você vai ter todo mundo diferente. E eu tenho uma frase que me falaram uma vez, eu sempre repito, é que as pessoas não precisam ser contra você, elas só precisam ser a favor delas mesmas. Então, está todo mundo tentando realizar seu próprio sonho e isso é o pesadelo de todos. E todo mundo correndo atrás da sua própria singularidade, e aí quando você vê completamente diferente, não tem ninguém perto. Há uma fábrica, pensa num dia que você está em casa e tenta resolver um problema. Você vai passar o dia inteiro falando com robôs. Então, dá uma raiva, eu quero falar com um ser humano. Não tem como você falar com um ser humano. E o próprio robô não quer conversar com outro robô. Ele fala, clica aqui se você para provar que você não é um robô. É verdade. Ele não quer. Mas a estrutura das coisas, ela está feita para gerar solidão. E aí a gente vai pensar no solitário tentar resolver o problema quando ele está lutando com uma maré gigantesca, muito grande. É um sistema, né? Ou a gente responde coletivamente ou não haverá resposta. E tem toda uma questão assim, né? As pessoas acham que se eu tiver um tratamento individualizado, é melhor. Se for mais caro, é melhor. Será que é mesmo? Eu faço um trabalho individual e tenho um atendimento em grupo também, né? E muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, Petra, eu quero fazer o atendimento individual. Eu falo, vem pro grupo. Vem pro grupo, é um valor mais acessível, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não posso pagar o valor do individual. Eu falo, vem pro grupo, é anos-luz mais acessível. A pessoa fala, mas não vai funcionar. E, gente, sendo muito sincera, no grupo, muitas vezes o desenvolvimento ele é muito mais rápido. Você escuta a história das outras pessoas, o que a pessoa fala, você fala, meu Deus, eu já vivi isso. Você fala e você leva para a pessoa. Então, quanto a gente precisa estar no grupo, né? E hoje a gente vê essa questão dos jovens, né? Muitos cursos e a gente ganhou muito, né? A pandemia teve um boom dessa questão de curso, que é muito legal. Tudo tem os dois lados, né? É muito legal nesse sentido de nossa, faça no seu tempo. Bom, mas fazer no seu tempo faz muitas vezes que você não saia de casa, que você não se programe, né? Que você faça 1000 cursos. Antes você podia fazer um curso à noite, né? Você tinha que estar ali. Agora as pessoas entram em 3. Gente, quantas pessoas que estão fazendo duas faculdades ao mesmo tempo? Aí tem Fica tempo trancado no quarto. Aí tem tempo para se relacionar como? Exatamente. Bom, também esses, os mais novos, por exemplo, que eu citei agora há pouco, por aparecerem numa pesquisa feita pela Universidade de Chicago, uma das universidades em Chicago, desses jovens de 20 até 29 anos ser a faixa etária mais prejudicada em termos de companhia e que traz sofrimento. Muito bem, mas também, se nós aplicarmos isso ao maior número de pessoas ou a um sistema, são filhos de pais que deixaram estes meninos sozinhos e foram trabalhar para dar aos filhos o que eles não tiveram. Não estou me referindo talvez aos americanos, mas sim, a carreira, a profissão, o estudo, e os filhos foram ficando sozinhos. E já há um grupo de meninos e meninas chamados de filhos do quarto, eles estão sozinhos. Bom, é só para a gente dizer que há muitos fatores envolvidos, sociais, econômicos, enfim, estilo de vida. Mas o que a gente vai fazer em torno disso? Eu vou conversar agora, posso ir, produção? Para conversar com a Bárbara Caterini. Ela é produtora aqui com a gente, é jornalista, e ela vai falar sobre como a solidão é algo com o qual ela lida. É uma jovem, bonita, chiquíssima, chamada Bárbara Caterini, só tem um nome destes, alguém muito chique. Tudo bem, meu amor? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. O que você me diz sobre solidão? Então, eu
experimentei, na verdade, eu tenho saído de um processo de solidão há pouco tempo. Eu vou pedir para você girar um pouco mais, porque eu quero que a câmera pegue você bem de frente e vejam como você é linda. Obrigada. Bom, eu experimentei há um certo tempo atrás esse processo de solidão de uma forma muito profunda. Eu saí muito cedo de casa para estudar e eu sempre gostei bastante de viajar, de conhecer lugares novos, de estar em locais diferentes. Mas como consequência disso, de morar em locais diferentes, viver, fazer voluntariado em outros lugares e tudo, eu acabei tendo uma dificuldade de manter laços profundos de amizade, né? Faz amizade em um lugar e logo mais eu tô saindo, indo para outro. Então, isso aconteceu com uma certa frequência em um período assim de 5 a 10 anos da minha vida. E chegou o momento em que eu falo que a conta veio, né? Que eu comecei a estar no meio de pessoas e ainda assim me sentir sozinha. Eu morava em um local que era mais afastado, mais isolado e tinha ali várias pessoas, eu tinha uma rede de apoio e no meio de tudo isso eu comecei a perceber a dor da solidão e parei para pensar, mas por que agora isso tá doendo, me machucando? Então não era solidão de pessoas à sua volta, elas estavam lá, mas você não estava conectada a elas. Isso. Você não se sentia parte e elas não eram parte da sua vivência, é isso? Isso, porque nesse período eram pessoas... Eu convivia com muitas pessoas, só que eram pessoas famílias, ou então muito mais jovens do que eu. E aí faltava aquela identificação, sabe? E eu nunca tive problema em ter momentos a sós, em viver a solitude, igual foi comentado ali. Então, para mim era normal, mas aí começou a machucar. E eu parei para analisar por que agora machucava, se antes não machucava. Né? E aí eu percebi que era realmente essa questão mais de identificação mesmo. Eu não estava vivendo em uma comunidade onde tinham pessoas vivendo a mesma fase da vida que eu estava vivendo. Né? E aí começou a doer um pouco mais. Imagina. Abinal. Verdade, a gente aproveita até esse momento que a Bárbara, né, compartilhando um pouco da vivência dela, e trazendo até para a Petra nos ajudar quanto a esse assunto também, né, Petra? Para a gente entender um pouquinho, né, como a convivência com pessoas, né, pensamentos, ideias diferentes, ela pode resultar numa solidão. Assim como a Bárbara trouxe o caso dela aqui, acredito que seja o caso de muitas outras pessoas que nos acompanham agora também. E muito bacana você compartilhar isso, né? Porque é uma coisa que tem realmente acontecido, porque assim, poxa, você estava realizando os seus sonhos, viajando, estudando, passeando, mas ainda assim com vazio, não é? Porque nós somos seres humanos e seres relacionais. A gente precisa das pessoas. Só que quando vamos pensar, antigamente a gente não tinha essa facilidade do ir e vir. Então as pessoas conheciam as nossas histórias, conheciam as histórias das nossas mães, nos viam crescer. Nós tínhamos raízes. Tínhamos raízes. Então, lá com 25 anos, você estava conversando com as pessoas e as pessoas sabiam quem era a Bárbara de 15 anos. E aí, beirando os 30, ninguém sabe. Você só consegue conversar sobre coisas do aqui e o agora. Quando você cresce num lugar com raízes, as pessoas conhecem a sua história, aí você fala, nossa, tô sentindo saudade da minha mãe. E aí a pessoa poderia falar, nossa, lembra aquela comida? Aquela lasanha, aquela salada, e aí ele lembra aquela vez que a gente estava junto. Então vocês não falam só do aqui e o agora, você traz as memórias. Mas pensa que o nosso corpo, de alguma forma, o nosso cérebro, ele tá tentando economizar energia, vamos dizer assim, vamos falar assim, né? E dá trabalho para o nosso cérebro cada vez ter que criar coisas novas, e aí eu vou criar de novo, e de novo, e de novo, né? Então isso tudo vai trazendo uma sensação de, nossa, quanto trabalho também. Faz sentido? Faz, totalmente. É bem próximo da realidade que eu vivi, né?
E aí, aquelas coisas que antes eu fazia sozinha e que geravam prazer, deixam de ser tão prazerosas, né? Deixam de suprir aquela necessidade. A gente precisa de vínculos, né? Isso. Os vínculos nos constituem em relação à nossa história, à nossa raiz, nossa base. Ainda que a gente tenha uma natureza como você, em se tratando de alguém que quer conhecer pessoas, quer viajar, mas você queria conhecer pessoas novas. Só que pessoas novas vão ficando para trás, quando elas não envelhecem com a gente, uma hora a gente sente saudade de quem a gente não guardou num potinho da vida, né? Qual foi sua reflexão, assim, diante daquele momento em que você se deu conta de estar só e que guinada foi dada, se foi dada? Foi dada, sim. Na verdade, depois de tentar entender o que era que estava despertando isso em mim, eu cheguei nessa conclusão que realmente a necessidade de laços, né, de estar próximo de pessoas que já me conheciam, era muito real. E eu optei por mudar o ambiente. Porque... Voltou para casa? Não voltei para casa. O pior é que não. Mas agora eu estou em um ambiente onde existem pessoas próximas a mim, de novo, que já viveram próximas a mim em outro tempo. Eu estou em um lugar onde, se eu quiser ir para a casa dos meus pais, visitar, é muito mais acessível do que antes eu estava. Então, eu mudei o ambiente. E isso tem mudado muitas coisas em mim, principalmente com relação a me sentir só. Tanto que eu cheguei aqui e o pessoal fala que eu já estava adaptada. Ela está dizendo isso porque ela veio trabalhar com a gente há poucos meses, então ela está amando esse convívio e não se sente mais sozinha. Não é um Entre Família? Eu estou entre família agora. É um Entre Família, gente. Isso não é só o nome de um programa, isso é uma realidade. Tá aqui um testemunho disso. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Agradeço. Seja sempre muito bem-vinda e sinta-se muito acolhida por aqui. Obrigada. É Abinal que vem agora comigo, gente? É o pastor Robson Aleixo. Eu deveria ir aí, mas eu vou fazer outra coisa também. Porque você precisa de um espaço de solitude para você parar e refletir se você não pediu a revista Esperança, Máquina Humana ainda. Porque senão não vai rolar. Você, porém, também tem muitas escolhas de revistas se você quiser. Falando com o pessoal da Escola Bíblica, você pode simplesmente falar e vai receber as informações. Mas se entrar no site lá também da Escola Bíblica, você vai perceber que tem muita informação ali para você. Por exemplo, dica de hoje, você pode ligar para cá, pode também entrar no site da Escola Bíblica e pegar a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Ela vai chegar até a sua casa gratuitamente. Você tem 4 minutos para fazer isso, dá tempo de fazer isso e de beber água também. E a gente já volta. Oi, meus amores, Entre Família no ar com você. E agora é tempo de a gente pensar em algumas estratégias de como lidar com a solidão. Fica com a gente. Afinal de contas, nós somos boa companhia ou não somos? Somos agradáveis amigos para ficarmos uma parte da tarde com você ou não? Sim, não é? Sim. Com certeza, não é? Diga sim. Não, aquela de marcar sim ou com certeza. Sim ou absolutamente com certeza. Vem com a gente para a tela. Na prática, atividades para lidar com a solidão. Presente com a gente a psicóloga Petra Rosa para conversar sobre, por exemplo, desenvolver hobbies. É uma boa ideia? Sim, é uma boa ideia para os dois lados. Você pode ter os hobbies na solitude, né, feliz. E assim, se você está se sentindo sozinho, encontrar hobbies para, em vez de ficar na solidão, entrar na solitude, ficar bem com você mesmo. E às vezes ter hobbies com outras pessoas. Jogar vôlei, participar de grupo de leitura, ir à igreja. E qual seria uma dica para pessoas que às vezes pensam, mas aí você vai dando uma ideia, jogar bola, não sou muito de jogar bola, fazer costura, não sou muito de costura. Pessoas que às vezes não têm muito essa de... Eu não sei nem o que fazer, não sei nem do que eu gosto. Na verdade, eu tenho escutado muitas pessoas falando sobre isso. E, na verdade, as pessoas falando, mas eu não gosto. Eu falo, mulher, homem de Deus, tá doendo. Se você continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Então, assim, você precisa experimentar coisas novas. Como que você vai saber se você gosta de vôlei, se você gosta de um judô, de uma academia, se você nunca foi? Então é importante que você leve essa sensação física mesmo para o teu corpo. Foi, experimentou, não gostou, tá tudo bem. Próximo, o que você vai testar, não é? Mas aí a gente também está falando de uma solidão que ela está sendo provocada por uma circunstância. Sim. Agora, se ele fala, não gosto de nada, aí nós estamos falando de um outro problema já.
Sim. Ou seja, você está se excluindo, você não está se Ela não tem excluindo. prazer na vida. E quem não tem hobby está propenso a vícios, né? E existem pessoas com muita dificuldade mesmo. Aí eu trabalho no consultório a dessensibilização. Às vezes a pessoa não consegue estar num grupo, falar oi para as pessoas. Eu falo, então tá bom, então você vai sair todos os dias de casa, você vai entrar no mercado e você vai falar bom dia e você vai fazer contato visual. Porque muitas vezes a gente sai na rua, a gente tá aqui e não faz contato visual. Então, eu tô me sentindo sozinha, eu tenho muita vergonha, porque aí o que acontece? O coração acelera, a garganta fecha, a pessoa não consegue sair. Então, assim, ok, a gente pode, é como se fosse, não é um músculo, mas é como se fosse um músculo. Vamos treinar esse músculo lá no começo da academia. Gente, os primeiros dias de academia a gente sai que não anda direito, não é? E depois o corpo vai se acostumando. Então, não fique preso nesse lugar de eu não consigo. Entenda que você está treinando e o desconforto, ele também faz parte. E você não está fazendo hobby nesse caso só pelo hobby, você está fazendo hobby exatamente para ter amigos. Sim. Eu gosto de cachorro. Eu tenho um monte de conhecido que só tive quase de uma palavra. A gente estava no lugar, olha aquele cachorro, pronto. Começou a conversa. Se você gosta de outras coisas. Vamos então ver mais uma atividade de como lidar com a solidão, fazer exercícios físicos. Mas exercícios físicos, às vezes, a gente pensa como uma atividade solitária. Porque se, por exemplo, vai na academia, você e a máquina, você e, quem sabe, o personal, mas tem convívio em fazer atividade física, ou tem outros benefícios que vêm dali que você soma para o fato de ter novos amigos. E até na Estar atividade bem. física, eu acrescento aqui, não sei se seria útil ou não, tirar um pouco o fone. Com certeza. Porque às vezes a gente vai fazer uma caminhada ou tá na academia, eu digo por mim, eu vou pra academia, mas vou pra... fone, sem fone. Focado. Eu coloco o fone ali, porque às vezes a música da academia não é o que me agrada, coloco o fone, coloco o que eu quero ouvir, e aí pronto, tô ali. Isso porque no seu caso você não está procurando amigos. Não, isso. Tá focado. Tô focado. Agora, para procurar amigos é bom. Ele já um tem amigos fone, aqui, ele já é satisfeito com os amigos que tem. Eu na academia perco os amigos. Tem os amigos que estão vindo de outro lugar. Mas quem faz atividade física coletiva, por exemplo, um vôlei, futebol, um basquete, você tem uma galera, a galera do pedal. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que a gente estava nesse processo dela ir pro mundo, dela fazer amizade, ela não tinha ninguém. Gente, pessoa só não tinha ninguém. Aí ela começou a fazer exercício era tipo uma academia que era 3 pessoas por horário e muito fechada. Eu falei assim, mas por que você escolheu a academia, que é 3 pessoas por horário, né? Ainda pode alguém faltar? Eu falei, não, esse não é o caminho. Você, né, vai para lugares que tem mais pessoas. E a gente começou a exercitar isso. Ela começou a ir em show, mas aí ela ia sozinha, não tinha amizade. Aí eu comecei a conversar com ela assim, olha, é legal ela ter esse primeiro movimento de fazer as coisas, ir no shopping sozinha, ir ao shopping sozinha, mas eu precisei ser muito clara, não é um show que vai mudar a sua vida. É a sua atitude. E assim, atividades semanais, que onde toda semana você vai ver a pessoa. Olha, eu vou adiantar aqui uma história que é assim. Cristão solitário tem alguma coisa que a gente precisa repensar. Vai na igreja, Por quê? Não é nem só pela igreja, é pelo ser cristão, de ter ouvido a Jesus dizer assim, ide. Sim. Então, claro, não é porque nós somos cristãos que a gente não tem lá nossos dramas, nossas dores, nossas feridas abertas, a criança machucada, elas estão lá e precisam ser tratadas, orientadas, mas até nisso o evangelho repercute positivamente, transformando a nossa própria história. Mas essa muita solidão, olha, a gente fica daqui bem de jeitinho assim, desenvolve um hobbyzinho, vai fazer um exercíciozinho, aí se junta com os amiguinhos, pelo amor de Deus, crente é missionário, alguma coisa você tem que fazer para ter contato com pessoas. Se você for cuidar de pobre, você sempre terá companhia. Sempre. Não é? Tem essa também, né? E assim, claro, tem o resultado de um exercício físico, ou mesmo dos esportes coletivos, né? De nos trazer saúde, bem-estar, traz uma dinâmica em que o meu cérebro responde mais positivamente à vida, tomada de decisões, obviamente. E a gente tem aqui todo o tempo do mundo para falar sobre os benefícios de exercícios físicos, até mesmo quando a gente oferece cursos e, enfim, interações. Vem aí o Vida e Saúde, está no ar todos os dias. Deixa eu, então, pontuar para você que a gente precisa considerar o que
gente está fazendo na vida enquanto cristãos. Que a gente precisa ficar contando essas historinhas para você, para te convencer a sair desse estado de solidão. Jesus disse uma coisa só: vai lá e ser sal da terra. Vai lá e ser luz do mundo. Vai lá e faz alguma coisa. Conta pelo menos pro mundo o que eu fiz por você. Já te ajuda? Não pode esconder a lâmpada embaixo da cama. Então. Tem que estar no alto para clarear tudo. Então, mas vamos, seguindo aqui, senão a produção fica triste. Vamos lá. Ter um animal de estimação. Olha aí. Ó, até a senhorinha falou ali. Mesma coisinha. Que Quando o marido morrer, ela vai ter um cachorro. Quando o marido morrer, vou arrumar um pet. Não gosto de ficar sozinha. O animal ajuda, mas a gente precisa conversar. Gente, pelo amor de Deus. Então, você vai conversar com outras pessoas que também têm animal de estimação. Aí sim, não, aí tudo bem. Levar pra passear, é verdade. Mas interação. Arruma um bicho. Não é esses bichos que deixam você mais preso dentro do apartamento. Tem um bicho que tem que sair. Não vai arrumar tartaruga. Tartaruga fica ali, ó, paradinha. Não vai arrumar tartaruga, peixe. Pode ser um passarinho, aí você abre a gaiola e ele sai. Aí você tem o animal de estimação por 1 minuto. Mas só pra ter o prazer de soltar e sair. Próxima atividade para lidar com a solidão. Criar o hábito de escrever. Podia ser também o hábito de ler a Bíblia. Até você falando em ler a Bíblia, eu vi uma frase do Billy Graham, até compartilho com vocês aí, que ele diz o seguinte: nada pode acalmar mais as nossas almas, né, a nossa vida, ou melhor, nos preparar para os desafios da vida do que o tempo sozinho, mas com Deus. Quando a gente passa esse tempo que você falou, né, lendo a Bíblia, estudando, ou mesmo escrevendo, fazendo anotações ali, isso nos prepara para os desafios lá fora, com Deus, né? Isso nos prepara para os desafios lá fora, porque Deus vai dando a letra para a gente, né, do que a gente tem que fazer, né? Ouvindo a voz do Espírito Santo, faz isso, aquilo, ajudando uma pessoa necessitada, você não vai se sentir pregando sozinho, evangelho, ensinando evangelho. Ih, gente, olha, aí você vai se sentindo motivado, aí vê Paulo, o exemplo de Paulo, que não parava de jeito nenhum, tava para lá e para cá, eu preciso de atitude e tal, vai tendo decisões, né? Tudo bem, Petra? Tudo bem, eu acho bem importante assim, a gente fala bastante sobre o sentir e a pessoa precisa sentir e validar o que ela sente, mas muitas vezes ela tá sentindo tanto que ela não sabe o que ela tem que fazer. Aí eu falo, senta, papel e caneta e coloca o que você tá sentindo e você vai pra ação. Gente, porque sentir e não agir não resolve nada. Intenção, eu tenho a intenção de fazer. Intenção sem ação não resolve nada. Verdade. Então você precisa fazer alguma coisa, né? Eu não sei se vai ter um próximo tópico, mas eu quero muito acrescentar um ponto que é muito importante. As pessoas estão deixando de se relacionar porque querem pessoas perfeitas. Porque não querem ser frustradas, porque não querem ser machucadas, porque não querem perdoar. Não querem ser confrontadas. E aí você não vai conseguir sustentar um casamento, você não vai ter bons relacionamentos com seus pais, porque você exige que eles não tenham te machucado, não tenham ferido. Você quer que a sua amiga faça exatamente do jeito que você gostaria. Eu sou apaixonada por aquele livro 5 Linguagens do Amor. Gente, as pessoas amam como elas conseguem, como que elas aprenderam e a gente vai se desenvolvendo. Então, é na vida que a gente se desenvolve, não é sozinho. Eu conheço uma pessoa perfeita que me confronta toda hora. Aliás, eu falo para ele, quebra a minha vida, ele fala... A pessoa mais perfeita que você conhece, mais vai te confrontar. É verdade. E muito. Aliás, a gente fala, eu quero uma pessoa perfeita, mas nós não temos perfeição para reconhecê-los. Verdade. Como é uma pessoa perfeita? Você precisa ser perfeito para conhecer o... E olha, acrescentando que na vida a gente faz amigos sempre muito facilmente, sendo gentil, sorrindo, sendo educado, sendo prestativo, mais do que fazer hobby, até mais do que um exercício, até mesmo mais do que ter um cachorro. Fazer amigos, oferecendo o que você tem de melhor. Custa quanto dar um sorriso? Custa Sendo a quanto rede ser de apoio. gentil? Exatamente. Sendo a rede de apoio. Sendo rede de apoio para alguém, se oferecendo para ser amigo. Tem gente precisando de você, Por mais meu que amor. no começo, até essa prática que ela falou, né? Vai, olho no olho, né? Olha no olho das pessoas, dá um bom dia. No começo talvez vai ser meio mecânico, né? Bom dia. Né? Mas depois assusta as pessoas, né? Que tá tenso, mas depois vai se tornando mais tranquilo, mais leve. Faça isso. E se estiver muito tenso, tem um exercício que é você com você mesmo. Vai no mercado. Um dia eu fui com uma paciente, eu falei, você vai olhar no olho de cada um e você vai dentro de você falar, eu posso ser vista. Eu posso ser vista. E bancando isso, eu posso ser visto e vista. E assim, nos primeiros momentos, ela falava, Petra, eu não consigo. Eu falava, você fui no mercado com ela, mas você consegue. Aí virou o exercício dela.
todo lugar ela precisava fazer esse contato visual e dentro dela é como se ela fosse reprogramando as células do corpo dela, falando para ela, eu posso ser vista. Isso é tremendamente importante. Quero falar uma coisa para você, tão importante quanto, aliás, é a base de tudo que a gente está falando. Uma frase que foi dita aqui, nós precisamos refletir sobre ela, é que intimidade, conexão, ela é, antes de tudo, compartilhar de sentimentos. Se você está conversando com alguém e não falou do que você está sentindo, essa conversa ainda está muito, muito superficial. Deus se aproxima da gente e faz perguntas sobre o que estamos sentindo. De uma ponta até a outra. Ele perguntou isso para Caim, perguntou isso para Elias, ele continua perguntando para você. E esse amor aí, essa raiva, e o que você está sentindo? Somos seres que sentem, somos seres que se emocionam, somos seres que se conectam por esses aspectos da vida que nos faz humanos. Por isso, nós não podemos de forma nenhuma ignorar que precisamos ser emocionalmente saudáveis e ser agentes da saúde emocional de outro. Mas ser emocionalmente saudável, ter aquele cérebro equilibrado com o coração e com as pessoas, não acontece sem uma forte intenção. Não, a natureza não joga a favor. Nós precisamos ter uma intenção. Aqui você ouviu sobre isso. Uma das coisas que você pode fazer, importante e agora, é ter mais informações sobre você mesmo, como seus sentimentos se relacionam com os demais aspectos da vida. Tá batendo o olho aí, ó? Revista Sentimentos, Revista Esperança e Sentimento, a ciência do existir, feita para você assim que você tomar uma atitude que é uma das mais simples que você já tomou hoje. Pegar o seu telefone e ligar para a gente, operadora 12 21 27 3121. Você está vendo meu sorriso aqui? É porque ela é de graça, por isso que é legal falar isso para você. Operadora 12 21 27 3121, você liga, deixa 2 informações no começo, vai fazer o seu cadastro a partir do seu endereço. A revista chegará até você totalmente de graça, porque algumas pessoas te consideram especial a ponto de nem ter te visto terem patrocinado isso, para que você não tenha nenhum esforço. Os Anjos da Esperança já assim fizeram. Então liga para a gente. Eu vou repetir o telefone para você, operadora 12 21 27 3121, Revista Sentimentos, a ciência do existir, Abinal. Perfeito! É o tempo de você pegar o telefone, entrar em contato com a gente. Vamos para aquele intervalo rápido e daqui a pouco tem a sua interação com a gente também. Já já a gente volta. Olha, deixa eu te trazer mais uma oportunidade aí, viu? Se você não aproveitou o intervalo para poder pedir a sua revista Esperança, que a Novo Tempo tem várias, você pode escolher uma delas. E eu tenho aqui bem à minha frente algumas dessas revistas. A gente está falando hoje sobre solidão, solitude e tem aqui um leque de revistas que podem te ajudar e muito com isso que a gente está falando. Essa que você está vendo, a Sentimentos, a Ciência do Existir, que ajuda a gente, né, a pensar de um modo diferente, sair um pouquinho da caixinha aí e entender, primeiro de tudo, que Deus nos ama e o propósito de Deus para a nossa vida, né? Os meios que Ele usa para trazer a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Você conversa com Deus através dessa revista aqui, você vai estudar, vai entender melhor como esse diálogo com Deus acontece. Deus me ouve? Tem a revista Procura da Verdade, a revista Eu Creio, Mente Feliz também, trazendo esse desbloqueio aí de que sim, você pode ter a sua mente mais feliz, não ficando preso aí a esses sentimentos nocivos, né, que podem sim levar a gente a uma depressão profunda e vários outros perigos mais aí também, tá bom? Fique leve e vários outros materiais que você pode encontrar acessando o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Entra lá, faça o seu cadastro, é rápido, é fácil e quando você estiver fazendo o cadastro, não se esqueça que tem uma parte ali que pergunta, né, por onde você chegou até aqui. Não esquece de dizer que foi acompanhando o programa Entre Família aqui da TV Novo Tempo, tá bom? Mas se preferir ligar para a gente, o telefone também aparece na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança Novo Tempo agora. Chega gratuito para você, porque os Anjos da Esperança já pagaram para você receber, tá bom? Momento de interação, é isso, Darleide? Sabe que eu estava lembrando também que todas as pessoas que acessam
a Novo Tempo e se torna aluno da escola bíblica. Pode Passar passar, aqui na amigo, sua tá frente, geral. viu? A produção cuida bem disso aí. Aê. Torna-se aluno na escola bíblica, não é? Podendo fazer todos estes cursos de maneira gratuita. Vem ser aluno com a gente, matricule-se na escola que você pode estudar sobre saúde, pode estudar sobre teologia e ainda ao final tem certificado. Joga na tela a interação que chegou pra gente no 983-1502-49. Maria Roselina diz: depois que me aposentei, sinto um vazio e muita solidão. Tento me distrair, mas parece que nada preenche esse espaço. Essa solidão conhecida lá da aposentadoria, não é que... E agora? E a minha história? Como é que eu recomeço isso? Ela precisa encontrar hobbies, ela precisa se conectar com outros aposentados, que é bem o que a Bárbara falou, né? Ela não estava vivendo momentos com pessoas da idade dela, né? Então ela precisa estar com outras pessoas onde ela possa conversar sobre o que ela está sentindo na fase que ela está sentindo. Na feira. E encontrar um novo propósito mesmo aposentada. É verdade. Tem mais? Pode preparar e joga pra cá, que a gente quer saber de você aí de casa. Interage com a gente. Ana da Costa, de Blumenau, Santa Catarina. Eu moro sozinha há 5 anos e sempre gostei da minha companhia. Mas ultimamente tenho me sentido mais solitária, mesmo tentando manter contato com amigos. Isso é normal? Como saber quando é hora de procurar ajuda? Boa. Tetra. Tá sentindo, pelo que eu vejo, ela tá se sentindo sozinha, né? É a hora de procurar ajuda, a hora que você tá sentindo um incômodo. Então, sentiu um incômodo, vai procurar ajuda. No sentido de, nossa, será que eu tô, no caso dela, né, 5 anos sozinha, será que eu tô querendo me relacionar? Né? Chega um momento que também bate essa dor, né? Nossa, eu não tenho um amor, eu quero casar, eu quero ter filhos, né? Isso a gente pode se estender e pode ser muitas coisas. E como que ela vai saber? Olhando para dentro, olhando para a história dela. Porque tem espaços nossos que não é o amigo que vai preencher. Tem espaços nossos que são preenchidos a partir das nossas expectativas. Por exemplo, tem a expectativa de casar, tem a expectativa de ter filhos, não os tendo, os amigos não vão suprir toda essa demanda e aí, de fato, entra conhecer a sua própria história, né? Conhecer de você. Tem mais interação? A gente continua ainda por aqui, ouvindo mais a Petra. O Pedro Amaral, de Sorocaba. Mesmo casado e com filhos, às vezes me sinto profundamente sozinho. Não é fácil admitir isso. Como lidar com a solidão dentro de um relacionamento, casado e com filhos? Uau, que legal, um homem, né? As mulheres costumam falar bastante sobre isso. Os homens, eles têm dificuldade de falar sobre o que eles sentem. Os homens geralmente vão para esse lugar, né? E a gente fala mais, né? Nós mulheres, a gente, nossa, senta ali e a mulher já tem um assunto da cor da sua unha, né? Da sua roupa e tudo mais. Os homens são mais na deles. Então, assim, o que eu quero falar pro Pedro é esteja com outros homens. Nossa, até tem um filme que lançou esses dias, vocês chegaram a assistir? Da Forja. Acho que não. Eu não. Assistam, fala sobre isso, é um filme cristão e ele fala sobre isso, sobre o quanto os homens precisam de outros homens. Então, muitas vezes dentro de um relacionamento, os homens, as mulheres buscam no marido pai e às vezes o homem, ele quer ser preenchido com os filhos e com a esposa e isso vai preencher um tanto. Mas os homens precisam de homens para se sentir acolhidos nas dores deles. A gente fala muito sobre as dores das mulheres, mas a gente também precisa falar sobre a dor dos homens, né? Muitas mulheres deixam de trabalhar para cuidar dos filhos e tem toda essa questão da maternidade que eu vejo. Mas existe também uma carga muito grande e um peso muito grande em cima do ombro dos homens, que eu tenho que ser o provedor, eu preciso dar conta. E assim, é uma dor, mas eles não podem falar, porque as pessoas falam, você não é homem, mas estejam com outros homens para falar dessas dores. Seja com um homem maduro. Homens maduros. Maduro. Pode ser que você encontre com outro homem que você vai se trancar mais ainda. Eu creio que o casamento é o ápice da solidão masculina. Porque os problemas que ele compartilhava até o casamento, ele vai encontrar pessoas. Então você tem a galera da bola, a galera da faculdade, então os problemas não são complexos. Sim. Não no nível do casamento. No casamento,
você troca de amigos Sim. e se isola mesmo. Aí aqueles problemas, aquelas dores, aquelas perguntas, o conhecer-se é um isolamento absurdo exatamente por isso. Além da cultura de o homem não falar, Não chorar, falar. não sentir, né? Essa cultura está aí prevalente. Eu só quero pontuar também que a gente precisa também admitir que nós somos sozinhos em alguma medida. Sim. Por exemplo, você não vê uma cama de hospital compartilhada, é sempre a sua cama de hospital. Você nunca viu um caixão para 2 pessoas no mesmo caixão. Então, isso para dizer que há situações na vida em que a gente também precisa da maturidade para entender o nosso lugar de solidão. Jesus Cristo tinha um lugar de solidão porque ninguém o entendia enquanto quem ele era. Poucos o viram como Messias. Ele tinha o seu lugar de solitude indo falar com o Pai, que era como se falasse com ele próprio. Mas é preciso admitir que a vida exige da gente maturidade para considerar que a solidão é uma realidade. Até mesmo do ponto de vista de nós sermos indivíduos. A gente só não precisa ser individualista e egoísta, né, por natureza somos, mas trabalhado nisso. Mas admitir um certo grau de maturidade, de solidão, também é maturidade, né? Petra, muito obrigada, viu? Obrigada, Muito bom obrigada. recebê-la, eu já estava com saudade. É sempre muito bom estar com vocês, obrigada, de verdade. E se vocês quiserem perguntar mais, na verdade o meu Instagram mudou, tá como petra.rosa, petra.rosa, não tá mais só Petra Psicóloga. E aí vocês podem, depois eu abro uma caixinha de perguntas, vocês podem continuar por lá. E eu achei muito importante nós falarmos sobre esses 2 lados, a dor da mulher e a dor do homem. E, gente, a gente tem que parar de competir. Isso. Então, repetindo, é petra.rosa. 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 Robson Aleixo. O ser humano, ele não só necessita de alguém, ele é constituído com alguém. Façamos a nossa. Homem e mulher os criou. O ser humano é coletivo. Ele não busca coletividade, ele não constrói coletividade. Ele foi criado coletivo. Portanto, há um mundo perfeito. Não tinha pecado, não tem uma folha seca, não tem nada. Jesus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Mas ali começa uma história linda na Bíblia, a mais bonita de todas as histórias, porque a partir deste não é bom que o homem esteja só, a primeira atividade de Adão foi sair e perceber, ter a sua consciência desenvolvida da sua própria necessidade. E não tinha ninguém parecido com ele. Legal, ele está com Jesus. Não tinha nenhuma barreira entre ele e Deus, mas ele fala, os animais, eles não são iguais a mim. Nada que se parece comigo. E o Senhor é maravilhoso, mas não é igual eu. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, aí ele celebra, osso dos meus ossos, carne da minha carne, eu igual. Aí o pecado chega, eles saem de mãos dadas do Éden, mas nós vamos ver uma construção de uma história, por exemplo, que nós vamos chegar até Elias. Uma solidão profunda, mesmo depois de uma história de sucesso. De sucesso, ele cumpriu a missão e agora ele está lá na caverna sozinho. E qual é a pergunta dele? Ele fala, Senhor, eu estou sozinho. Não tem ninguém que crê como eu. Não tem ninguém pregando como eu, não tem ninguém preocupado como eu. E a resposta de Deus para ele diz, não há mais pessoas iguais a você. Eu ainda separei, eu ainda conservo 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas a pergunta de Elias é muito importante. Senhor, eu não quero uma companhia, eu quero uma companhia de crença. Eu quero alguém que crê como eu. Há um tempo a gente vai ouvir Abacuque sozinho, dizendo, Senhor, nem o Senhor está me ouvindo. Nem está me ouvindo. Eu estou vendo e eu queria alguém igual a mim nas minhas preocupações. Eu quero alguém que tenha a mesma angústia que eu, a mesma preocupação que eu. E a impressão que eu tenho é que só eu estou preocupado com esse tipo de coisa. Nós vemos no decorrer da história pessoas que vão na solidão da sua própria identidade, clamando por um igual. Eu digo e repito para você, num mundo onde há um esforço doido para ser diferente, os clamores da humanidade sempre foram por iguais. Eu quero alguém que se preocupe como eu quero alguém que creia como eu quero alguém que cante como eu, como Davi. Aí a jornada da ovelha leva até a cruz, a mais profunda de todas as solidões. Ali há um filho sentindo falta do pai.
ali há alguém que toma o meu lugar e ali ele faz a pergunta mais complicada, mais dolorida, a mais terrível de todas as perguntas que alguém pode fazer. Deus meu, por que me desamparaste? No decorrer da história, muitas pessoas tentaram responder essa pergunta, criando um alívio para a dor de Jesus, e todas elas fracassaram. Por que Jesus se sentiu desamparado? Porque ele não viu a sua aceitação? Claro que não. Por que Jesus se sentiu desamparado? Porque ele estava na dor e na dor ele não percebia a presença do Pai? Claro que não. Por que Jesus se sentiu desamparado? Resposta de Jesus, porque ele estava completamente desamparado e sofreu desamparo para que você nunca fizesse esse tipo de pergunta. Você pode fazer qualquer outra e muitas outras, mas Deus meu, por que me desamparaste? Isso é uma pergunta que nenhum ser humano pode fazer, porque aquele desamparo de olhar para o céu e não ver um Pai, um Criador, é o que ele tomou para si. Mas qual é o resultado dessa história? Um dia você vai se encontrar com seres celestiais e eles não serão iguais. Nós não vamos poder desfrutar da companhia dos anjos e compartilhar experiências. Nós vamos encontrar seres perfeitos que nunca experimentaram o pecado e a gente pode bater o olho lá e falar, não tem ninguém igual a mim aqui nesse céu, até olhar para o trono. Ali tem alguém. Ali tem alguém que se fez um conosco, compartilhou as nossas dores e não há nenhuma experiência que você possa contar para Jesus que ele não possa te dizer, eu sei do que você está falando. Eu pisei aí. Adão clamou por uma igual, Elias clamou por um igual, Abacuque clamou por igual, eu quis um igual, você também. E Deus fala, eu sou. Eu não sou humano, mas eu me fiz junto com você, para que nenhuma experiência da sua vida, nenhuma, você possa dizer, estou passando por isso sozinho. E assim, quando Cristo está em nós, nós podemos também oferecer a mão para qualquer outra pessoa. Amém. Maravilha. Obrigada, pastor. Obrigada mais uma vez, Petra. Obrigada a você pela companhia. Vamos nos despedindo por aqui. Pois é, Beijo. a gente se encontra por aqui na TV Novo Tempo. Beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro, gente. Valeu, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.